Se você decidisse ir atrás de uma lenda de um homem-sapo bizarro, mas descobrisse que o monstro é real, e agora que você é a próxima presa dele, o que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar Kyle Dallas tentando provar a existência de uma criatura mítica, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Homem-Sapo em Frogman. Esse cara está prestes a descobrir uma criatura horrenda. Kyle Dallas tinha apenas 10 anos quando estava fazendo uma viagem com a sua família, até que eles tiveram que parar no meio da estrada próximo à cidade de Loveland. Nesse momento, o garotinho acabou gravando um sapo gigantesco no meio do mato, e a filmagem acabou viralizando. Décadas se passaram, e vemos Jeremy, um influenciador caçador de lendas, que estava desmentindo toda a história do Dallas. Afinal, depois de crescer, o homem se tornou um produtor cinematográfico que fazia filmes ruins, e ele explica que o monstro em sua filmagem era o Frogman, uma criatura que, de acordo com as lendas locais, possui uma varinha que usava para fazer magias e realizar rituais macabros, além de possuir o poder para invadir a mente das pessoas. Só que, segundo ele, dificilmente essa criatura era real. Então, vemos que quem estava assistindo a esse programa era o próprio Dallas, que ficou extremamente irritado e decidiu que iria provar a veracidade da sua filmagem indo atrás do Homem-Sapo. Porém, seus pensamentos são interrompidos quando Ben, o marido da sua irmã, aparece, dizendo que era hora do cara arrumar as suas coisas e vazar, pois ele já estava morando na casa deles há 2 anos, e nunca se preocupou em achar outro lugar. Com isso, o cara fica ainda mais decidido a encontrar o monstro e fazer um filme sobre ele para ganhar uma grana e conseguir alavancar a sua vida. Porém, Dallas precisava de alguém para operar os equipamentos e foi pedir ajuda do seu melhor amigo Scotty para fazer isso. Só que o cara se recusa, pois não tinha dinheiro na jogada, e avisa que Amy, o crush do nosso aspirante a diretora, iria dar uma festa de despedida, já que ela ia se mudar para Los Angeles, e aí ele convida o Dallas para ir junto com ele. O homem acaba aceitando, e em poucas rodadas de breja, Scott já está extremamente doidão, e depois de evitar Amy por quase o tempo todo, Dallas acaba sendo encurralado por ela, que conta estar se mudando pois encontrou um caçador de talentos em Los Angeles, que estava interessado em contratá-la, pois ela queria atuar em filmes de verdade. E na tentativa de não perder o seu amor, Dallas avisa que iria fazer um filme sobre o Frogman, e pede que ela seja sua estrela principal. Nesse momento, Scott chega mais louco que o Batman, e diz que iria aceitar participar do projeto, sem saber que esse seria o maior erro da sua vida. Bom galera, como eu falo várias vezes aqui, existe uma coisa que é extremamente importante para que possamos nos sair bem quando estamos caçando uma criatura mítica, que é conhecer bem as capacidades e habilidades do inimigo. Quanto mais soubermos, melhor podemos nos sair num possível encontro, seja nos preparando bem para ferir, atordoar ou afastar o monstro, ou apenas para não sermos finalizados de primeira. E pensando por esse lado, Dallas deveria procurar em toda a internet sobre a lenda do Loveland Frogman, que é uma criatura antropomórfica, ou seja, meio humana e meio animal, que foi vista pela primeira vez nas redondezas de Loveland, uma pequena cidade localizada em Ohio. Sim, tudo de bizarro sempre acontece em Ohio. O primeiro avistamento aconteceu em 1955, quando o empresário disse ter visto 3 ou 4 criaturas com cara de sapo com aproximadamente 1 metro de altura, que estavam agachados perto de uma ponte, segurando varinhas brilhantes. Depois desse relato estranho, se passaram 20 anos sem qualquer avistamento do Homem-Sapo, até que em 1972, a polícia teria visto uma criatura semelhante a um humano com mais de 1 metro de altura, que saiu pulando e se jogou em um rio antes que pudesse ser pego. E 2 semanas depois, um desses oficiais disse ter visto um monstro perto dos trilhos, e até tentou atirar para finalizá-lo, mas a criatura era rápida e conseguiu escapar. O estranho é que em 2001, um dos oficiais que disse ter visto a fera foi entrevistado, e aí ele falou que tudo foi um grande exagero, já que a fera não andava completamente ereta, e mais parecia um lagarto grande que deveria ser um pet, e provavelmente tinha fugido do seu dono. Porém, é claro que os teoristas mais malucos disseram que o cara estava tentando acobertar a situação, e a verdade fica a cargo de você aí decidir. Agora, falando das habilidades, é importante ressaltar 2 coisas. A primeira é que não existe apenas um Homem-Sapo, mas sim vários. Só que Dallas e seus amigos parecem não saber disso, o que é um problema, porque eles estão indo caçar uma fera e podem acabar sendo encurralados por várias delas. E a segunda coisa é que o Frogman parece ter a capacidade de usar magia graças a uma varinha mágica que ele carrega consigo. O problema é que não sabemos qual a extensão de seus poderes, apenas que ele é capaz de invadir a mente das pessoas colocando elas em transe, se comunicar por telepatia, deixar a vítima confusa e talvez até ler os seus pensamentos. Como se isso já não fosse o suficiente, o bicho ainda é capaz de lançar um feixe de energia, e como ele vive no meio da floresta, o grupo deveria levar algumas coisas importantes. A primeira e mais óbvia é um kit de primeiros socorros para o caso de uma emergência, um mapa e um GPS para não se perderem na floresta. Se possível, até arrumar um guia que conhecesse bem o local e pudesse ajudá-los na caminhada. Levar lanternas, óculos de visão noturna ou câmeras que possam servir da mesma forma, e um dispositivo de comunicação eficiente, como um celular via satélite para
para o caso de ficarem sem sinal. Assim, o trio pode ligar para alguém e pedir ajuda. E claro que não podemos esquecer dos sprays para urso, e alguma arma para o caso de um encontro com animais selvagens, já que em Ohio tem uma certa quantidade de ursos negros, pumas, coiotes e cascavéis. Ou seja, pessoal, é bom eles se planejarem para não ser devorados por nada antes de encontrarem um homem-sapo. Com a equipe formada, Dallas se prepara para sair na manhã seguinte, e sua irmã tenta alertá-lo para não ir atrás daquela coisa, pois os dois a viram quando eram crianças, e aquilo deveria ter sido só a imaginação deles. Porém, o cara sente que precisava fazer isso, pois além de ter sido a última viagem que fizeram juntos em família, ele realmente acreditava ter visto o Homem-Sapo naquele dia. Logo, os outros dois integrantes da equipe aparecem, e o grupo bota o pé na estrada. No caminho, Dallas revela que planejava fazer um documentário sobre aquela criatura, e para isso precisariam começar entrevistando as pessoas da região de Loveland, para saber mais sobre a lenda, e possíveis avistamentos da fera. Assim, eles saberiam onde procurá-la. E o primeiro que o homem quer entrevistar é George Hale, a primeira pessoa a de fato conseguir uma foto que provava a existência do monstro. Quando a noite chega, Scott acaba pegando no sono, e Amy aproveita a deixa para perguntar como estava a vida de Dallas, que revela ter levado um pé na bunda recentemente, e Amy pergunta se o cara tinha contado a ela que os dois deram uma relaxada, pois se ele tivesse feito isso, é claro que a garota iria querer terminar, pois ele era o melhor amigo da Amy antes de namorar. E depois de ter essa conversa super constrangedora, a viagem fica em um silêncio completo, até que ambos chegam na cidade de Loveland, onde tem uma placa dizendo que aquela era a casa do Homem-Sapo. E eu fico me perguntando quem é o louco que iria parar ali só para ver um bicho desses. Mas o turismo macabro sempre existiu, então quem sou eu para questionar, né? Assim que chegam na cidade, eles vão até o hotel do Frogman para se hospedar, e recebem um panfleto de Gretel, a dona da estalagem, pois aquele papel tinha as informações de onde os avistamentos da criatura eram mais frequentes, e lá diz que à noite era onde seria mais provável ver o monstro. Em seguida, todos vão até o quarto se juntar para ver os filmes que gravaram juntos, e quando Dallas sai para tirar água do joelho, Scott revela que ouviu a conversa dos dois no carro, e que só estava impressionado com o fato deles não terem ficado juntos antes. Porém, apesar de acharem que tudo era um erro, o Dallas tinha dito que pensava o contrário, e apenas falou aquilo por pressão. Mas antes que o Scott pudesse contar a verdade para a garota, o cara acaba voltando e interrompendo o assunto. No dia seguinte, os três vão entrevistar as pessoas na rua para saber mais sobre a lenda do Frogman, até que um esquisitão interrompe a gravação para falar que o monstro conseguia ler mentes, deixando todos meio assustados. Porém, o grupo ignora isso e continua as filmagens, ficando impressionados ao saberem que a maioria dos cidadãos acreditavam na fera, e diziam que o Frogman podia usar magia, já que possuía uma espécie de varinha mágica. Muitos pensam que a criatura também poderia ser um alienígena, ou até mesmo viver nas cavernas que tinha abaixo da cidade, já que apesar da maioria estar selada, ainda dava para entrar em algumas. Fora que aparentemente tinha um culto sinistro de pessoas que adoravam o Frogman, como se ele fosse um deus. Mas as coisas estão prestes a ficar muito mais estranhas que isso. Bom, é bem provável que o Frogman esteja morando nas cavernas abaixo da cidade, pois cavernas são bem úmidas e com certeza protegeriam ele do sol, já que sapos são bem sensíveis ao calor. Fora que em cavernas existem diversos insetos, que podem fazer parte da alimentação da criatura. Sabendo disso, seria interessante organizar uma busca nas cavernas, já que nesse ponto, Dallas está cada vez mais parecendo obcecado e determinado a fazer qualquer coisa para encontrar o sapão. Porém, algo que muda bastante todos os nossos planos é a existência desse tal culto, já que até onde sabemos, galera, pessoas que seguem essa entidade podem estar fazendo isso por dois motivos. O primeiro é por serem completamente desequilibradas psicologicamente, o que pode fazer com que algum cultista queira nos atacar, para impedir de alguma forma a exposição ao mundo à verdade sobre o Frogman. E a segunda é que a entidade pode estar controlando a mente dessas pessoas para que elas o sirvam. E como não sabemos a capacidade total do poder da fera, controlar múltiplas pessoas ao mesmo tempo pode muito bem ser completamente possível para ele. E sabendo que além de um monstro, também estamos lidando com gente perigosa, o trio deveria imediatamente adquirir alguma arma, já que estamos falando dos Estados Unidos, o local onde você tropeça em uma AK-47 a cada esquina. Outra estratégia que também poderia nos ajudar a capturar o monstro é fazer um reconhecimento do local onde a criatura fica, e colocar armadilhas não letais em pontos estratégicos que o sapo geralmente fica, como a beira dos rios, locais muito lamacentos e etc. E o motivo de serem armadilhas não letais é que até onde deu para entender, esse Frogman Point é um ponto turístico, e assim caso alguma pessoa comum acabe caindo na armadilha, ela não iria bater as botas. Depois de encerrar o período de entrevistas, eles vão até uma loja que vendia apenas coisas relacionadas ao Frogman, onde conhecem o Woody. E eu acho que o Toy Story 4 foi mal mesmo, por ele ter vindo trabalhar aqui. O cara se diz especialista no Homem-Sapo, e oferece a Dallas uma flauta que poderia invocar o monstro. Então, com a sua nova compra em mãos, o trio decide que era hora de ir até o tal parque onde o Frogman era avistado com mais frequência, até que percebem que um dos esquisitões parecia estar seguindo eles, e estava segurando um sapo com um capacete de alumínio,
para acenar que todos deveriam ter um para não terem a mente invadida pela criatura. Tentando ao máximo ignorar esse maluco, o grupo vai para o Frogman Point, e no caminho eles percebem que tinham várias viaturas rondando a cidade, e Amy diz que os guardas podem estar tentando defender a cidade do Homem-Sapo. Algum tempo depois, o grupo chega até o local onde os avistamentos aconteciam, mas Scott fica meio preocupado em estar indo até ali tão tarde, pois poderiam acabar se perdendo na mata por conta da escuridão da noite, e por alguma razão estranha, a câmera começa a dar umas falhadas. Como se não pudesse piorar, Dallas também passa a agir de forma meio estranha, parecendo estar o tempo todo olhando para algo no meio das árvores, ou ouvindo alguma coisa lhe chamando. Só que mesmo com toda a esquisitice, o trio não desiste de sua missão, e continuam andando por mais alguns metros para dentro da floresta, até que a noite cai de vez, e Dallas tem que ajudar o seu amigo a ligar a visão noturna, para que eles pudessem enxergar. Porém, algum tempo depois, Dallas some no meio do mato, e deixa seus amigos extremamente assustados, pois eles podiam ouvir algo se movendo na grama ao redor deles, e seja o que fora, aquilo era muito rápido e astuto. Nisso, o Dallas some, e mais à frente eles se reencontram com seu amigo, que parecia extremamente agitado. Com a trupe reunida, todos vão para a ponte onde era possível avistar o tal Homem-Sapo. E olhando lá de cima, Amy nota alguma coisa se mexendo entre as árvores, e percebendo que essa podia ser a sua chance de gravar o monstro, Dallas pega a câmera e sai correndo atrás da fera, enquanto a câmera enlouquecia com as falhas, mas quando consegue alcançar o Frogman, ele percebe que era apenas um cara fantasiado, o que deixa Dallas extremamente irritado. O Woody revela que era pago para assustar os visitantes da floresta, e que nunca existia um Frogman de verdade, mas Dallas se recusa a acreditar nisso, pois queria provar que não mentiu em sua filmagem de 20 anos atrás. Mas nesse ponto, até mesmo seus amigos já não conseguiam mais acreditar na criatura, o que só piorou o sentimento do coitado do Dallas. Ok, esse pessoal definitivamente não sabe nada sobre sobrevivencialismo, e nem sobre sapos. Isso porque eles se enfiaram dentro do mato e não levaram uma lanterna. E tudo bem que a câmera tem visão noturna, pessoal, mas ainda assim só um deles conseguiria usá-la por vez. E as lanternas não iriam servir só para enxergar os arredores, mas também para o caso do grupo acabar dando de cara com o Frogman, pois se o corpo da criatura funciona mais ou menos da mesma forma que os sapos, as lanternas iriam deixar ele atordoado se muita luz fosse jogada nos seus olhos. Isso porque esses animais são muito mais ativos à noite, e apesar de não terem uma visão noturna tão boa quanto os gatos, eles ainda possuem a capacidade de dilatar muito suas pupilas, para absorver a maior quantidade de luz possível, e enxergar no escuro. Portanto, se uma lanterna fosse apontada na cara do monstro, ele ficaria um certo tempo atordoado, o que seria útil tanto para fugir, quanto para atacar o monstro. Quanto a Dallas, já não basta ele enfiar os amigos numa aventura que poderia finalizar um deles, ele ainda sai correndo sozinho durante a noite, e desaparece de perto deles, e fica rondando em volta de ambos, fazendo sons estranhos. Esse cara definitivamente toma as piores decisões possíveis, e fica parecendo até que ele não quer que os seus amigos acreditem nele. Se fosse eu no lugar dos dois, iria achar que o Dallas é completamente maluco, e estava armando essa coisa do Homem-Sapo só para ganhar dinheiro em cima da gente. Fora que mesmo que suas intenções fossem as melhores do mundo, sair correndo atrás de uma entidade que teoricamente pode entrar na sua mente e te deixar em transe é uma burrice sem tamanho. Se esse fosse o verdadeiro Homem-Sapo, o Dallas já teria virado estatística, e por falar em controle mental, o grupo poderia usar os capacetes de alumínio para evitar que a entidade entrasse na cabeça deles, pois mesmo que pareça completamente ridículo, essa ideia tem um fundamento científico real por trás, já que o alumínio barra grande parte das ondas eletrônicas que ficam no ar, e é por isso que quando você entra no elevador o sinal do celular não funciona direito. Outra coisa que seria extremamente útil nessa situação seria comprar aquelas GoPros que são colocadas na cabeça ou no peito. Assim, todos ficariam com as mãos livres se precisassem correr ou lutar, e as chances das gravações serem encerradas sem querer cairia para zero. E uma coisa que não deve existir nessa realidade é o filme da Bruxa de Blair, porque até agora isso aqui está igualzinho àquela história. Dois caras e uma mulher entrevistando pessoas e procurando por algo na floresta, só que aqui um dos caras está agindo como um completo pirado, praticamente assustando seus amigos de graça. Irritado por ter sido enganado, Dallas volta para o hotel do Frogman e confronta Gretel, dizendo que desmascarou o showzinho dela, mas que queria saber da verdade, e do lugar onde realmente poderiam encontrar o Homem-Sapo, pois ele tinha visto a fera quando era criança. Com isso, a velha manda eles pararem de gravar, e ordena que saiam da cidade enquanto ainda podem, pois eles estavam xeretando em algo que não devia ser incomodado. Porém, mesmo sendo expulso do hotel, e seus amigos já tendo desistido desse documentário, o homem não desiste, e decide ir até a casa de George Hale, para saber da verdade. Porém, no meio do caminho, eles são parados por um policial, que revela ter ficado sabendo que os jovens estavam causando problemas na cidade, agredindo o falso Frogman no parque, e ameaçando Gretel. Porém, ele ainda seria legal com todos, e lhes deixaria voltar para o hotel, pegar todas as suas coisas e vazarem da cidade, pois depois de tantas ocorrências, o cara poderia prendê-los facilmente. Só que mesmo depois dessa série de eventos estranhos, e de ser ameaçado 2 vezes, Dallas se recusa a desistir, e continua dirigindo até a casa de George, ignorando completamente as placas no caminho que ordenavam
ordenavam a todos que ficassem longe da propriedade. Porém, quando chegam na porta, George surpreendentemente os atende e conta que quando era jovem, ele e um amigo foram colher cogumelos do outro lado do rio, mas acabaram indo mais longe do que deviam, e do nada, ambos começaram a sentir que tinha algo errado, como se alguma coisa estivesse lhes observando. Certeza que a culpa era do cogumelo. Então os dois não perdem tempo e correm de volta para o carro, mas quando ligaram os faróis, eles viram a criatura lhes observando. E para provar que o que realmente tinha visto era um monstro, George tirou a famosa foto que trouxe o turismo para a cidade, já que todo mundo queria ver o Homem-Sapo. Porém, as coisas estavam saindo do controle e ficando cada vez piores. Nesse momento, Dallas pergunta se esses problemas começaram por causa dos cultistas que adoravam o monstro, e George fica surpreso deles saberem sobre isso, expulsando o trio de sua casa no mesmo instante. Porém, Dallas implora por ajuda, já que precisava encontrar o Homem-Sapo, e por dó dele, o velho lhe dá um mapa com a localização exata da criatura, dizendo que de qualquer forma, nada mais vai importar depois daquela noite. Sem entender o que ele quis dizer com isso, o grupo sai da casa, e Dallas convence seus amigos a irem em mais essa última aventura com ele, pois se nem mesmo esse mapa levasse eles para algum lugar, o cara iria desistir de vez dessa busca. Bom, seja lá o que está acontecendo por aqui, o pessoal da cidade definitivamente está tentando esconder algo com todas as suas forças, já que assim que avisaram sobre a farsa no parque e Dallas falou sobre o verdadeiro Frogman, Gretel, que aparentava ser uma doce senhora, perdeu a cabeça e os ameaçou, como se não fosse estranho o suficiente. O policial parou os jovens poucos minutos depois, e com toda aquela parada de ter um culto adorando o Frogman, eu diria que esses caras definitivamente fazem parte dessa loucura toda, o que quer dizer que estamos perto de descobrir algo grande. Além disso, o grupo não precisava ter medo de serem presos, já que teoricamente Dallas não agrediu nem ameaçou ninguém, e mesmo que o oficial prendesse os jovens, ele com certeza seria punido depois, e todos seriam soltos, já que não tinham provas que incriminassem a galera. Até porque os verdadeiros bandidos são a Gretel e o seu hotel, que enganava as pessoas com aquele Frogman falso no parque. Além disso, pessoal, Dallas está nitidamente obcecado em provar a existência do Homem-Sapo, colocando todos os seus amigos em perigo. E mesmo esses dois tendo todas as oportunidades do mundo para escapar, eles preferem continuar seguindo essa ideia maluca do Dallas. Se fosse eu nessa situação, eu já teria pedido para algum amigo ou parente ir me buscar, e ligaria para a irmã do Dallas contando que o cara enlouqueceu de vez, e poderia acabar fazendo alguma cagada, já que antes ele estava prestes a invadir uma propriedade privada, ignorando todas as placas pedindo que as pessoas se afastem do local. Se bem que inteligência não é o forte dessa galera, pois eles sabiam desde o início que o George seria a maior fonte de informação sobre o Homem-Sapo, e mesmo assim deixaram para visitar o cara só quando tudo deu errado, e depois de se frustrarem várias vezes, sendo que essa deveria ter sido a primeira coisa a ser feita, já que foi ele quem fotografou a fera pela primeira vez, e trouxe toda essa fama para a cidade. Determinado a finalmente provar que nunca mentiu em sua gravação, Dallas se enfia na floresta com seus amigos, pedindo que eles não parassem de gravar por nada, e ali a câmera começa a dar muitos glitches, mostrando que de fato eles estão perto de algo sobrenatural. No meio do caminho, podemos ouvir o que parecia ser um culto fazendo algum ritual, mas os jovens parecem não ter notado isso. Seguindo em frente, dá pra ouvir o coachar de centenas de sapos, e eles encontram uma estranha substância esverdeada em uma das árvores, como se uma lesma gigante tivesse passado por ali, ou talvez um sapo gigante. Com um bom pressentimento sobre essa descoberta, Dallas decide armar seu acampamento ali mesmo, e depois de erguer a barraca, o homem tem a brilhante ideia de acender uma fogueira ali para sinalizar a qualquer coisa em volta, exatamente onde o seu acampamento fica. Só que por sorte, essa ideia não dá certo, pois a madeira estava molhada. Então eles mandam Amy sozinha para buscar lenha na floresta, e assim que ela sai, Scott fala que seu amigo deveria se declarar para ela antes que seja tarde, pois toda essa maluquice da viagem já tinha feito ela ficar extremamente pistola com o cara. Mas ignorando tudo que seu amigo disse, Dallas espera ele ir dormir e pega sua flauta do Frogman para tentar invocar o monstro. E surpreendentemente, assim que ele sopra aquilo, todos os sapos da redondeza começam a coachar, e Dallas corre para acordar o seu amigo, pois encontrou pegadas da fera nas redondezas. Só que a única coisa que Scott consegue pensar é que Amy ainda não tinha voltado com a lenha. Assustado com tudo isso, Scott diz que não queria mais fazer parte dos filmes de seu amigo, e ambos iniciam uma discussão, até que eles voltam para a barraca e encontram uma gosma verde na entrada. E os dois entendem que a criatura passou por ali. Preocupados, eles finalmente decidem procurar por Amy, e a encontram perto da barraca em completo transe. Quando desperta, a garota parece assustada, e não possui memórias do que aconteceu durante os mais de 60 minutos que ela ficou desaparecida. Apenas se lembrava de ouvir alguém chamando seu nome dentro da sua mente. Nesse momento, o grupo começa a ouvir algo que parecia um sapo gigante coachando. E aí, todos sacam os seus celulares, pois agora era hora de filmar o monstro. Ok, acender uma fogueira estando tão perto do que poderia ser o lar do Frogman é uma burrice tremenda, pois além deles poderem acabar causando um incêndio, já que o Dallas só chamou seus amigos pois é burro o suficiente para não conseguir segurar uma câmera, eles ainda fariam um sinal de fumaça
fumaça para o capiroto saber exatamente onde eles estão acampados. E aqui notamos novamente a falta de preparo que essas pessoas tiveram para ir até aquele local caçar a criatura, já que o correto agora, que sabiam o lugar exato onde o monstro habitava, era espalhar câmeras de caça escondidas em volta do acampamento, para conseguirem gravar alguns takes do monstro sem terem que se expor muito ou correrem o risco de serem levados pela fera, ou pelo menos instalar armadilhas em volta da barraca para não serem pegos de surpresa pelo Frogman. Mas é claro que ninguém ali tem os equipamentos necessários para isso. E esses dois são os piores amigos do mundo. Primeiro, porque eles mandaram a Amy sozinha para o meio da floresta durante a noite e sem a câmera, como se eles quisessem que ela realmente não enxergasse um palmo à sua frente. E como se não fosse suficiente, eles esquecem da mina por mais de 1 hora e nem mesmo se prestam para ir atrás dela. Se o sapão estivesse com sede assassina, essa coitada já tinha virado camiseta de saudade. Além disso, se o Dallas acreditava realmente que o monstro era real, o cara deveria ter levado alguma coisa para se defender, já que, como eu disse anteriormente, pessoal, estamos nos Estados Unidos e conseguir uma arma é brincadeira de criança. E mesmo que não desse para pegar uma pistola ou uma arma de longo alcance, eles poderiam ao menos levar uma faca ou um pouco de sal, já que novamente, o monstro é metade sapo e o sal fere gravemente a pele desses animais, já que ela é extremamente fina e permeável, que lhes permite absorver a água e o oxigênio diretamente através dela. E quando expostos a altas concentrações de sal, os sapos podem sofrer desidratação ou queimaduras graves, pois o sal tem propriedades que podem retirar a umidade do corpo do sapo. E eu já faria a munição de sal ao melhor estilo Supernatural e desceria o chumbo no sapão. Se bem que o bicho tem menos de 1,5 metros, então talvez sair na mão com ele possa dar certo. O problema é que não sabemos se a criatura produz veneno em sua pele, como algumas rãs fazem. E falando em não saber todas as suas capacidades, o Dallas e o Scott acabaram de encontrar sua amiga em um transe profundo, e sabem que o monstro pode literalmente colocar todos eles para mimir. Mas mesmo assim, eles acham uma boa ideia continuar essa caçada completamente desarmados, e sem conseguir enxergar direito. É como se eles quisessem de fato repetir tudo o que acontece em Bruxas de Blair, já que lá os dois homens também levam uma menina para dentro do mato e todos desaparecem. A diferença é que naquele filme o pessoal não tem controle do que está acontecendo, e estavam destinados à morte assim que pisaram na floresta. Mas aqui a galera só é burra mesmo, e fazem de tudo para serem finalizados. O grupo corre para dentro da floresta, seguindo os barulhos do monstro, e como sempre, Dallas vai na frente, fazendo de tudo para ter um homem-sapo pulando nele e devorando seu rosto. O problema é que a câmera começa a fritar à medida que eles se aproximam mais da criatura, e com isso eles percebem que provavelmente era uma interferência telecinética, pois a criatura estava tentando entrar em suas mentes, e as ondas mentais estavam interferindo na câmera. E seguindo em frente, todos sentem um cheiro horrível, e veem a fera se arrastando por detrás das árvores. Então o louco do Dallas sai correndo na frente, mas é derrubado pela criatura, e Scott pede para fazerem uma parada, pois a fita dentro da câmera estava quase cheia. Como se não pudesse piorar, o celular da Amy fica sem bateria, deixando todos no escuro. E meu Deus, que galera despreparada. Só que quando Scott liga a câmera novamente, todos se assustam ao ver o homem-sapo bem atrás deles. E aí os gritos de Amy podem ser ouvidos enquanto Scott abandona o grupo para se salvar, e é perseguido pelo que parece ser muitos homens-sapos, até que ele consegue se esconder em um barranco, e desliga a câmera para não chamar atenção. Só que a fera o encontra, e cospe um negócio de gosma nele. No último segundo, ele consegue escapar, e se encontra com seus amigos que correm até o carro, na esperança de conseguir fugir. Mas assim que entram no veículo, eles veem a fera em cima do carro, e Amy dá a partida sem pensar 2 vezes, dirigindo para longe dali. Um tempo depois, Dallas checa as filmagens, e fica extremamente feliz por saber que tinha conseguido o que queria, e que agora ninguém mais iria duvidar dele. Então o cara pede desculpas aos seus amigos, e com a missão concluída eles voltam até o hotel, e percebem que Gretel não estava na recepção. Só que antes que pudessem descobrir o motivo, Scott corre para o banheiro passando mal, e com estranhas bolhas em sua pele, provavelmente causadas pela gosma da criatura. Porém, quando iriam se preparar para ir embora, Dallas ouve um canto vindo do chão, e percebe que tinha algo rolando nas cavernas abaixo do hotel. Ele tenta convencer seus amigos a explorar as cavernas com ele, mas Amy já estava cansada disso, e decide ficar no hotel ao invés de descer das catacumbas. E ela parece ser a única pessoa com cérebro aqui. Ok, essa definitivamente deveria ter sido a gota d'água para os amigos do Dallas. Afinal de contas, esse cara já enfiou os dois em problemas demais, e quase fez eles serem finalizados a literalmente menos de 1 hora atrás. E mesmo tendo jurado que aquela seria a última parada deles, antes de irem para casa, agora ele quer enfiar eles numa caverna, onde com certeza vão encontrar outra daquelas coisas, e ainda por cima sem qualquer arma para se defender, pois eles escaparam por pura sorte na floresta, já que se esconder não daria certo, pois como eu disse antes, sapos têm uma quantidade razoável de visão noturna. E por falar em sorte, Dallas já podia apostar na Mega Sena que ele ganharia facilmente, já que novamente esse idiota foi sozinho na frente e por muito pouco não foi colocado em transe, e teve a gosma do sapo cuspida na sua cara. Fora que
agora, o Dallas já tinha as gravações e provas que queria. Portanto, se o cara fosse embora agora, ele já conseguiria provar o seu ponto. Querer entrar naquela caverna é só burrice mesmo, principalmente porque Gretel já tinha ameaçado eles. E os caras sabiam que tinha um culto bizarro adorando aquela coisa, e aquele policial de antes poderia estar envolvido, ou seja, teria alguém armado lá embaixo. E eles não têm nada para se defender. Além disso tudo, é nítido que o Scott está piorando, com diversas verrugas em sua pele, que poderiam ser resultado de queimaduras feitas por aquela gosma do sapo. Mas os outros dois parecem ignorar os ferimentos do cara, e nem se preocupam em levar ele no médico. Fora que, sabendo do perigo da gosma do sapão, Scott deveria ao menos sugerir que o trio fosse até o quarto, e cobrisse o corpo inteiro com as roupas. Pois se encontrassem outro Frogman que tentasse atacá-los, a substância não entraria em contato direto com a pele, e só isso já ajudaria eles a não morrerem. E tudo que eu consigo pensar é que aquela shotgun de sal dos irmãos Winchester iria arregaçar o monstro facilmente. Mas infelizmente o trio não tem essa arma agora, e não satisfeito em correr com Scott para o hospital mais próximo, Dallas ainda sugere deixar Amy sozinha novamente. E se ele quer realmente conquistar a garota, ele está indo pior do que um adolescente de 15 anos que acabou de entrar na puberdade. Deixando a amiga sozinha de novo, os dois adentram a caverna seguindo o canto, e decidem colocar a câmera em visão noturna para não chamar tanta atenção. E depois de entrarem profundamente nas cavernas, eles veem um ritual sendo realizado por pessoas mascaradas. E a parada estava sendo liderada pela Gretel, que parecia ser a sacerdotisa desse culto. E aí os mascarados trazem uma garota para o centro, dizendo que ela foi a escolhida para se casar com um Frogman e dar continuidade à sua linhagem. A jovem até tenta resistir, mas logo cai em transe, e a fera aparece para pegar a sua noiva. Só que nesse momento, George atira para o alto, dizendo que mataria qualquer um que o seguisse, e salva a mulher que provavelmente era sua filha, quebrando seu acordo com o culto. O som do tiro assusta o Frogman e faz os cultistas perceberem que tinham invasores nas cavernas. Com medo, Dallas e Scott fogem dos cultistas, que pareciam ser criaturas híbridas de humanos com sapo. E enquanto tentavam achar o caminho até a saída, o grupo acaba encontrando a Amy, que entrou nas cavernas, pois ficou preocupada após ouvir os vários gritos. Com medo, o trio segue o caminho sem saber para onde estavam indo, até que encontram ovos no fundo de uma gruta. E como o Dallas é meio burro, o cara decide abrir um dos ovos e descobre que dentro dele estava a neta de George, que parecia estar grávida de alguma coisa. Só que assim que a garota desperta, ela entra em trabalho de parto, dando à luz a uma espécie de girino gigante. E assim todos entendem que o Frogman se reproduzia através das jovens da cidade. Mas como se a situação não pudesse piorar, Scott ainda começa a passar cada vez mais mal, se transformando em uma das criaturas que eram servas do monstro. E sem pensar duas vezes, os seus amigos abandonam o cara e tentam se esconder. E vendo que talvez eles não saíssem dali com vida, Dallas decide se declarar para Amy, porque definitivamente essa é a melhor hora para isso. Só que antes que ela pudesse responder, o Homem-Sapo aparece e lança um feitiço nos dois, deixando ambos em transe. Só que o poder do amor faz Dallas conseguir recuperar a consciência, e ele pega a varinha do monstro no chão, atirando um feixe de energia nele e salvando a sua amada. Porém, quando ambos achavam que estavam tudo perdido, George aparece para salvar o dia, guiando os pombinhos para fora da caverna. Dallas até tenta perguntar o que foi tudo aquilo que viram, mas o coelho se recusa a falar, e depois de tirá-los de lá, ele mostra o caminho até a cidade, dizendo que não iria com eles, pois ainda precisava tentar resgatar a sua neta. Após caminhar por alguns minutos, os dois vêm à cidade e sentem um alívio tremendo, mas Amy cai no chão em prantos por ter perdido um de seus melhores amigos, e pelo trauma que acabou de adquirir. Só que tudo que o Dallas consegue dizer é que agora tinham uma prova, e todos acreditariam nele. Ok galera, dessa vez os dois tiveram muita sorte de terem sido encontrados pelo George, pois aparentemente essas cavernas são uma espécie de labirinto, e quem não tem costume de andar pelo local, com certeza ficaria preso. E talvez essa fosse justamente a intenção dos cultistas ao escolher as cavernas para adorar o Frogman, pois assim os invasores ficariam perdidos, e uma hora ou outra seriam encontrados pelos cultistas, e caso tivessem muito azar, acabariam dando de frente com o Homem-Sapo. Entretanto galera, tinha uma forma simples e rápida de não ficarem dependendo da sorte para escapar. Desde que chegaram, eles ouviram que tinham cavernas no subterrâneo, e que possivelmente o Frogman poderia viver por lá. E como o Dallas é um maluco que sai atrás de toda e qualquer oportunidade para gravar aquela aberração, o cara deveria ter comprado aqueles bastões luminescentes, para o caso de explorarem as cavernas. Assim, tudo que ele teria que fazer era jogar os bastões no chão pelo caminho que vieram, pois assim, se tudo desse errado, era só seguir o caminho brilhante até chegar na saída. Além disso, galera, com tantas mulheres desaparecendo na cidade, já teria gente do governo envolvida nesse caso, e não demoraria muito para eles descobrirem os Frogmans e trancarem eles em alguma parte da área 51, junto com todos esses cultistas. Afinal, o culto não conseguiu esconder seus rituais de 3 jovens burros, imagina de autoridades competentes. As gravações se encerram com textos, dizendo que as autoridades se recusavam a pegar as filmagens e levá-las a sério, e que Scott é considerado como uma pessoa desaparecida. E depois daquela noite, Amy e Dallas não se falam por pelo menos um ano, já que a garota não pensou duas vezes em ir para Los Angeles, e o paradeiro de George
de sua neta ainda é desconhecido, já que ambos não foram vistos mais depois daquela noite. E o Frogman ainda estava solto por aí. Então, um tempo depois, vemos que o cara teve a pachorra de transformar isso em um filme para um festival cinematográfico, e o público parecia gostar bastante da lenda do Frogman criada por Dallas. Mas quando chega a sua hora de subir ao palco e receber os aplausos do público, o cara entra em choque devido ao trauma e fica travado na cadeira do camarim, tirando do bolso a varinha do Frogman, a única prova que ele tinha de que a fera realmente existiu e que a vida do seu amigo não se foi em vão. Fala galera, esse foi como derrotar Frogman. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias bizarras? Um cara de 30 anos chamado Ben McDaniel está em um cais observando a água, mas por não se contentar apenas em olhar de longe, ele decide vestir o seu equipamento de mergulho para entrar na água. E aos poucos ele começa a descer mais e mais, alcançando os 115 pés de profundidade, que dá mais ou menos 35 metros contando a partir da superfície. Só que ao se aproximar de uma caverna subaquática, Ben se deparou com uma placa assustadora que tinha o desenho da morte empunhando uma foice, e embaixo dela, vários mergulhadores sem vida. A placa dizia que 300 mergulhadores morreram tentando se aventurar em cavernas como essa, incluindo até mesmo um instrutor que na teoria tinha anos de experiência, e que se ainda assim você quiser se arriscar, teria que ter um treinamento específico para explorar cavernas subaquáticas, além de equipamentos adequados, já que do contrário, suas chances de morrer seriam altas. Porém, nesse dia, Ben parecia estar muito confiante e quis tentar a sorte. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e tome cuidado quando forem atrás de uma lenda, pois ela de fato pode ser real.